Evangelho de Marcos, capítulo 11, um texto intrigante, irmãos, em alguns aspectos, mas também um texto com ensinamentos que eu acredito serem preciosos para a nossa espiritualidade, para a nossa vida de fé. A gente, como já foi falado aqui, está participando desse momento marcante, histórico, em que a igreja de PVO faz 41 anos. Irmãos, isso é uma bênção. Eu amo a igreja de Jesus, eu amo servir a igreja de Jesus, eu amo fazer parte da igreja de Cristo. É um privilégio, irmãos, para nós isso, sermos chamados, convidados por Cristo para fazer parte do seu corpo e celebrar, irmãos, mais um ano da igreja do Senhor avançando, e eu tenho certeza que avançará ainda muito mais. Em março agora, nós tivemos o aniversário lá da Betel, em BH, só que a Betel teve que fechar, irmãos, e quando eu vi aqui a igreja, eu falei até isso de manhã, cantando, orando junto, concordando, poder ver os irmãos, isso faz falta demais, queridos, isso faz muita falta. Nós precisamos valorizar esses momentos, precisamos valorizar a comunhão da igreja, porque isso nos fortalece, isso fortalece a nossa caminhada e a nossa fé. A igreja é sem dúvida essencial para as nossas vidas. Eu quero então refletir com vocês, aproveitando então o tempo de aniversário, eu quero que a gente medite nesse texto da figueira sem fruto. Essa figueira que foi amaldiçoada por Jesus, quando ele chega até ela e não encontra fruto. Eu quero extrair daqui, irmãos, alguns ensinamentos para nós. Mas antes de ler o texto, que eu vou ler o texto por partes, eu gostaria que a gente orasse mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale conosco através da sua palavra. Você pode fechar os seus olhos nessa hora, vamos clamar ao Senhor mais uma vez, para que Ele nos ajude no entendimento da palavra. Senhor Jesus, nós te louvamos mais uma vez, nós te agradecemos pela tua igreja aqui reunida, nós te agradecemos pelos 41 anos de história dessa igreja, que tem demonstrado que continua avançando para a glória do Senhor. Desde já eu te peço, Senhor, dispensa bênçãos poderosas, generosas sobre a igreja de PVO em nome de Jesus, sobre os seus pastores, sobre a sua liderança, sobre os seus membros, sobre as famílias aqui representadas, Senhor. Continua alargando, ó Deus, as tendas dessa igreja, para que ela possa levar para ainda mais longe o teu nome. Nessa hora nós clamamos também a ti, Deus, humildemente. Fala conosco, Senhor, fala com o teu povo, alimenta as tuas ovelhas. Espírito Santo de Deus, aplica essa palavra de forma eficaz aos nossos corações. É o que nós te clamamos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Como eu falei, irmãos, esse texto de Marcos capítulo 11, nós vamos ler aqui a partir do verso 12, é um texto intrigante. Eu quero selecionar aqui alguns detalhes que eu acredito serem importantes. Nós precisamos entender que nessa altura do Evangelho de Marcos, nesse momento do Evangelho, nós já estamos caminhando para o final. No contexto aqui anterior, se você olhar na sua Bíblia, eu vou te pedir para deixar a sua Bíblia aberta no capítulo 11, você vai perceber que Jesus havia entrado em Jerusalém, e essa entrada de Jesus em Jerusalém é importante, é um marco do seu caminho para a cruz. Cristo está de fato decidido a ir para Jerusalém para morrer na cruz. Ele não foi tomado de repente, ele se entregou por nós. Ele foi até a cruz e resolveu o maior problema, o problema que eu e você jamais seríamos capazes de solucionar, que é o problema do pecado. E Cristo então entra em Jerusalém, e diz o texto, e quando a gente passa os nossos olhos pelos versos anteriores, a gente vai perceber isso, que ele é exaltado quando está entrando. As pessoas dizem: Hosana, bendito o que vem. E aí o texto diz que Jesus entra em Jerusalém, o verso 11, no templo, ele observa tudo, como se fosse já tarde, sai e vai para Betânia com os 12. Ele cumpre esse propósito, essa cena da entrada triunfal, que é como a gente chama, de Jesus em Jerusalém, e depois disso ele vai para Betânia. Betânia era um lugar em que Jesus encontrava refúgio. Você vai se lembrar de, por exemplo, João capítulo 11, aquela famosa narrativa da ressurreição de Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro e das suas duas irmãs, Marta e Maria. Jesus provavelmente
conviveu ali, teve pousada naquela cidade, naquele povoado. E aí ele então, depois de entrar em Jerusalém, retorna para Betânia. E aí sim eu quero que você perceba comigo o verso de número 12, que diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve, o que ele teve? Fome. Teve fome. Irmãos, para mim esse verso é de uma profundidade e traz uma beleza, irmãos. Para mim é extraordinário perceber isso. Quando Jesus no dia seguinte levanta, ele está com fome. Tem alguns irmãos que levantam de manhã cheio de fome. Você é desse? Cheio de apetite, doido para comer um pão quentinho, tomar um café, comer um pão de queijo, como um bom mineiro. Você gosta de um cafezinho fresquinho. Jesus acorda e ele está com fome no dia seguinte. E, irmãos, a gente poderia aplicar isso de algumas maneiras, mas eu quero enfatizar aqui nessa noite o que eu acredito que certamente o texto mostra de forma primordial, que é a humanidade de Jesus. Nós poderíamos, como eu disse, aplicar de algumas maneiras diferentes, mas existe algo que está evidente nesse verso. Jesus demonstra claramente a sua humanidade. Humanidade. Pense você, meu querido irmão, o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus eternamente gerado, sentindo fome. Se nós voltarmos um pouco, e se a gente for se aprofundar nessa temática, nós nos lembraremos que Jesus nasceu um bebê. Irmãos, como explicar isso se não por meio da fé, como o irmão falou aqui? Realmente é impossível. É impossível alguém acreditar que o próprio Deus se esvazia da sua glória, a exemplo do relato de Filipenses, o apóstolo Paulo está explicando isso. Ele se esvazia da sua glória e nasce um bebê. A fase onde o ser humano é mais dependente, mais limitado, carente de todos os cuidados possíveis. Alguém precisa alimentá-lo, que ele não sabe comer sozinho. Precisam limpá-lo, precisam vigiá-lo. A única coisa que Jesus não teve foi pirraça. Isso foi uma bênção para Maria e para José, porque não tinha pecado algum. Olha que bênção. Um menino, imagina, irmãos, um menino sem pirraça, sem malcriação. Eu ouvi outro dia, eu achei interessante, realmente, devia ser muito difícil ser irmão de Jesus. Uma concorrência desleal, irmãos. Jesus, aquele filho perfeito, e os irmãos dele pecadores igual a gente. Difícil demais ser irmão de Jesus. E a gente vê Jesus, irmãos, nesse processo que a teologia vai chamar de humilhação. A humilhação de Cristo, ela não começa na cruz, ela começa na encarnação. Como o Deus criador de todas as coisas, porque Cristo, o Filho de Deus, ainda não era Jesus na história, mas o Filho de Deus participou da criação lá de Gênesis capítulo 1, que inclusive eu mencionei hoje de manhã. O Filho de Deus já estava lá, mas agora ele vem como ser humano, se encarna para sofrer todas as maiores misérias da humanidade caída, para que eu e você tivéssemos redenção. Humanidade. É isso que o Evangelho ensina para nós. Cristo, em João capítulo 11, como eu já mencionei, chora diante da morte de Lázaro. Chora, irmãos. Cristo demonstra fragilidade. Mas o que eu quero que a gente entenda aqui nessa noite, com muito amor, eu digo isso, para que você tenha uma vida de fé saudável, uma espiritualidade, que seja verdadeiramente bíblica. Você precisa, querido irmão, entender que há um equilíbrio entre a nossa espiritualidade propriamente dita e a nossa humanidade. Precisamos ser crentes humanos, a exemplo do nosso Senhor Jesus. Humanos, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo que nós precisamos ser crentes humanos, Cristo, irmãos, ele contrariou todas as expectativas da sua época. Ele nasce
da maneira mais simples, no lugar mais simples, da família mais simples. Ele cresce num povoado, ao ponto de Natanael dizer assim: é capaz de vir algo bom de Nazaré? Onde Jesus cresceu. Irmãos, ele contraria todas as expectativas da sua época, e aí os fariseus não conseguem entender como ele pode dizer que é esse descendente de Davi que veio para reinar e não tem onde reclinar a cabeça, e demonstra tanta fragilidade, tanta simplicidade. É tão simples. Jesus era do povo, Jesus estava no meio das pessoas, Jesus comia com pecadores. Esse era o Jesus que se revelou a nós, e o povo não conseguiu entender, não conseguiu enxergar, porque ele revelou humanidade, simplicidade. Irmãos, como eu preciso disso, viu? Como eu preciso disso. Como por vezes eu preciso ser lembrado pelo Senhor para que eu não me torne um fariseu. Como por vezes eu preciso voltar à palavra de Deus para que ela aponte para mim e me mostre: olha, menos. Não fique com essa de... Lembra daquela passagem que Jesus ensina sobre duas pessoas que estavam orando? Tinha um publicano, tinha um coletor de impostos e um religioso. E o religioso está orando: obrigado, Senhor, porque eu não sou como os demais homens. Eu dou meu dízimo, eu estou no ministério, estou firme lá na igreja, estou ajudando, as pessoas estão me vendo lá. Obrigado, Senhor, porque eu sou crente, eu construí, eu fiz. E a gente começa a colocar: porque eu sustento aquela igreja. Obrigado, Senhor, porque eu faço, porque eu isso. E aí, irmãos, para mostrar para nós que Deus não aceita qualquer oração, ou qualquer coração, ou qualquer oferta, Jesus fala assim: esse aí orou, e aquela famosa expressão que a gente conhece muito bem, não passou do teto, de si para si mesmo, orou para ele mesmo. Ele é o Deus dele, ele acha que está servindo na igreja, mas está servindo a ele mesmo. Ele ama o destaque e os holofotes. E aí Jesus fala assim: mas tinha um lá que não ousava olhar para cima e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Esse voltou realmente justificado para sua casa, porque reconheceu a sua humanidade. Querido, quando a gente vai entendendo o Evangelho, a gente começa a perceber cada vez mais qual é o nosso potencial, e o nosso potencial para estragar as coisas é muito grande. O nosso potencial para fazer as coisas darem errado é muito grande, e se não for a graça de Deus nos aperfeiçoando, se não for a palavra de Deus nos conduzindo para que a gente acerte com o caminho, se não for a gente se humilhando, irmãos, as coisas provavelmente não vão muito longe. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, é muito mais fácil quando você se torna um discípulo ensinável de Jesus. Essa igreja, irmãos, eu posso dizer isso sem dúvida alguma, só chegou aos 41 anos, porque discípulos verdadeiros de Jesus se tornaram ensináveis, obedeceram humildemente ao chamado de Cristo e cumpriram a sua vocação com fidelidade, através da graça de Deus. Reconheceram que eram pecadores, que precisavam anunciar a graça para outros pecadores. Reconheceram que eram imperfeitos, chamados por Deus apesar das suas imperfeições, no mérito de Cristo Jesus. Querido, a gente precisa ser mais simples na nossa vida. A gente precisa entender que quando a gente ouve a palavra de Deus, algumas vezes ela vai contrariar a gente. Você precisa ter coragem de falar: Senhor, muda a minha vida, porque isso realmente está precisando ser melhorado. Isso tem que ter coragem para fazer isso, irmão. Tem que ter coragem. É muito mais fácil falar assim: isso eu não concordo não. Eu penso diferente nisso aí, esse ponto mas coragem mesmo, irmão, eu falar: Senhor, me ajuda a ser transformado por Ti. Ou então às vezes a gente prefere dizer assim: irmãos, não, mas Jesus era Jesus, né? Você já falou isso alguma vez? Eu já, deixa eu confessar. Você já falou isso alguma vez? Não, mas Jesus, irmãos, não dá para comparar a gente com Jesus, né?
Poxa, eu estou muito longe. É verdade, irmãos, estamos muito longe. É verdade. Mas essas vezes parece mais uma desculpa esfarrapada. Parece mais uma desculpa para a gente continuar do jeito que a gente está. Para a gente permanecer vivendo da mesma forma e não se tornar ensináveis. As pessoas, irmãos, pelo menos muitas vezes é o que eu vejo. E eu quero deixar esse alerta para vocês nesse aniversário da IPVO. Chegam para pedir conselho com o conselho pronto. Elas chegam para pedir opinião com a opinião fechada. E aí você só precisa concordar com eles. Se você concordar, amém. Se você não concordar, para ela não faz diferença nenhuma. Mas o discípulo verdadeiro de Jesus é aquele que é impactado pela palavra do Senhor. É aquele que ouve a sua liderança. É aquele que reconhece quando precisa pedir perdão para alguém. Irmãos, nenhum casamento consegue resistir sem que haja perdão. É impossível. Na verdade, deixa eu ampliar isso aqui. Nenhum relacionamento é capaz de existir sem o perdão. Você não consegue se relacionar com ninguém sem ferir as pessoas. A gente fere as pessoas. A gente fala o que não devia, na hora que não devia. E aí o que você precisa fazer? Você precisa reconhecer. Oh, meu irmão, me perdoa. Eu preciso ajustar isso aí com você. Oh, meu irmão, me perdoa porque acho que eu falei demais. Minha esposa, meu esposo, me perdoe porque aquela hora eu não devia ter te tratado daquela forma. Me desculpe. Meu filho, pai, mãe. E assim, irmãos, a gente reconhece. É fácil? É fácil. Reconhecer que a gente está errado. Reconhecer que a gente precisa mudar. Reconhecer a nossa humanidade, e a nossa humanidade é diferente da de Cristo, porque Cristo é o ser humano perfeito, nós somos seres humanos que ainda são impactados pelo pecado. Em primeiro lugar, meu querido irmão, eu quero deixar para você esse ensinamento, para que você aceite bons conselhos, viu? Tenha o seu coração aberto para pregações que você tem ouvido aqui nessa igreja, para o direcionamento dos seus líderes, para o discipulado que vocês têm andado aqui nessa caminhada. Tenha o seu coração aberto para a vontade de Deus, para a condução do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? Segunda coisa que eu gostaria de deixar para nós, se você olhar aí, a partir do verso 13, diz o seguinte: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. 14, então lhe disse Jesus: nunca, jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Pula lá para o verso 20, por favor. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Em primeiro lugar, irmãos, a gente aprende sobre humanidade. A gente precisa reconhecer que se não for a graça de Deus, a gente não caminha, essa igreja não avança. Mas louvado seja Deus pela sua graça. E é porque Deus é fiel, ainda quando a gente é infiel, que as coisas continuam avançando. É porque Deus permanece sustentando tudo, que as coisas continuam avançando. E em segundo lugar, irmãos, o Senhor mostra para nós, Ele fala para nós sobre a autenticidade da fé. Deixa eu mostrar para vocês, chamar a sua atenção para algumas coisas. Mas antes, eu gostaria só de te fazer pensar no seguinte: nós vivemos num tempo, irmãos, onde as pessoas são extremamente bonitas por fora e doentes por dentro. A maquiagem está muito boa, a roupa está bem passada, alinhada, é a última da moda, o cabelo bem cuidado, a barba, os acessórios, os brincos, está tudo certo, perfumado, mas por dentro, irmãos, Deus sabe, o coração às vezes está precisando de um tratamento, precisando de arrependimento, precisando de transformação. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido irmão, nessa noite: ninguém pode esconder nada do Senhor, ninguém. A gente pode maquiar tudo muito bem, mas se for diante do Senhor, Ele vai ver tudo. Ele sonda o nosso coração, lembra do Salmo 139? Ele sonda o nosso coração, a palavra ainda não chegou à boca e Ele já sabe. Deixa eu te mostrar qual era o problema aqui nesse texto. Como eu comecei falando, irmãos, bem rapidamente,
Jesus entra em Jerusalém e as pessoas estão adorando Ele. Elas esticam as suas vestes para Ele entrar. Elas levantam ramos para poder saudar Jesus e dizer: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas interessante, irmãos, é que essas mesmas pessoas lá na frente dirão, quando forem conduzidas pelos líderes, pelos fariseus, pelos escribas, elas vão dizer: pode crucificar, crucifica Jesus, solta Barrabás, um revolucionário, solta Barrabás, um bandido, e nós queremos Jesus crucificado. O povo que alguns instantes antes diz: Hosana, bendito é o que vem, está dizendo: crucifica. Você reparou o verso 12, em que Jesus entra em Jerusalém, chega no templo, e ele repara, irmãos, isso é importante a gente entender, ele imagina Jesus entrando no templo daquela época, que é bem diferente do que a gente chama de templo hoje, e olhando os cambistas trocando as moedas para que o povo pudesse comprar, fazer as ofertas, para que as pessoas comprassem os animais para o sacrifício. Ele vendo aquilo tudo, um entra e sai de pessoas constante, e ele vai embora para Betânia. Quando ele volta, irmãos, e eu consigo perceber isso muito claramente, Jesus volta, eu vou usar aqui uma expressão, tá? Ele volta invocado, irmãos, invocado. Olha para você ver, a partir do verso 15, Jesus vai fazer o que a gente chama de a purificação do templo. Jesus vai entrar arrebentando tudo. Jesus vai entrar mandando todo mundo embora, falar: acabou isso aqui, olha o que vocês transformaram o templo. No dia seguinte Jesus entra, e isso tudo, querido, está entrelaçado com o relato da figueira sem fruto. Não por acaso, não por acaso. Israel vivia uma espiritualidade meramente estética. Algumas curiosidades, irmãos. Betfagé, que era a região onde Jesus estava, significa lugar de figos. Lugar de figos, ou casa de onde há figos, algo parecido com isso, se a gente for traduzir. Olha que curioso, as folhas que estavam naquela figueira indicavam que deveria haver fruto ali, ainda que não seja o tempo, porque quando a figueira produzia folhas, ali também você encontraria fruto, mas não é isso que acontece. E muitas vezes, irmãos, esse é o alerta que nós precisamos ouvir, que eu preciso ouvir, que você precisa ouvir nessa noite. Não viva uma vida que se baseia meramente na estética, na aparência. Você pode cuidar da sua aparência, você pode cuidar da sua estética espiritual, entenda bem o que eu estou querendo dizer, mas, querido irmão, lembre-se que o Senhor conhece o seu coração, e Ele sabe se você ama verdadeiramente, se você faz o que faz de coração, se você se entrega com toda a sua alma ao Senhor. Ele sabe, irmãos, Ele sabe, e o Senhor condena toda atitude que é só da boca para fora, mas ao mesmo tempo o Senhor reconhece e ama corações quebrantados e humildes na presença dEle. O Senhor ama os seus servos que são sinceros com Ele. Sabe por quê? Porque melhor do que ninguém Ele conhece, irmãos. Quando nós enfrentamos lutas e adversidades e ainda assim permanecemos firmes, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quando nós estamos agindo com verdade. Por isso, meu querido, nessa noite eu quero te lembrar que nós não devemos imitar o exemplo de Israel. Iam ao templo, sacrificavam, faziam todo o ritual, mas estavam distantes do verdadeiro Cristo. Por que eles estavam distantes? Porque eles não conseguiram ver essa conexão entre aquele que viria anunciado pelos profetas e o Jesus simples que eu falei no primeiro ponto. Eles não conseguiram fazer essa conexão. Então, diante disso, eles rejeitam Jesus. Eles falam: Ele não pode ser Ele o Filho de Deus, não pode ser Ele o descendente de Davi, e começam e continuam vivendo os sacrifícios. Pense você, irmão, as pessoas entrando no templo para sacrificar, as pessoas entendendo que ainda precisavam levar os seus animais, as rolinhas para os que eram mais simples, pombas, levar os cordeiros para serem sacrificados no templo, mas não vendo que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como o testemunho de João Batista, estava no meio deles, mas eles não conseguiram ver isso, não conseguiram perceber isso. A gente estava falando
sobre 12 homens comuns, eu disse isso aqui ontem, e a gente chegou em Judas, falamos sobre Judas, foi curioso falar sobre Judas. Judas era o tesoureiro, e a gente zoou até o tesoureiro da nossa juventude lá no dia. Falei, cuidado, só brincadeira, irmãos. Judas era o tesoureiro, ele tinha um cargo importante. Eu acredito que Judas, irmãos, tinha uma pegada bem política, assim, porque ele conseguia exercer, de alguma forma, a primazia, vamos dizer assim. Ele tinha destaque, ele tinha uma função importante. Ele ficou tão perto de Jesus, irmãos. Viu milagres que você nunca nem sonhou em ver. Ele viu, ele contemplou com os próprios olhos esses milagres, e o coração distante de Jesus, longe de Jesus. Ele talvez estivesse esperando um revolucionário, ele talvez estivesse esperando aquele que os tiraria do domínio de Roma, e ele se frustra, porque não foi isso que Jesus veio fazer. Ele entrega e traz Jesus por 30 moedas de prata. Querido, nós precisamos viver uma espiritualidade que ultrapassa apenas os rituais, que ultrapassa apenas os momentos de rotina. Essa espiritualidade se revela no seu amor pela palavra. Essa espiritualidade se revela na sua intensidade de oração. Essa espiritualidade se revela no tanto que você busca cumprir a vontade de Deus na sua vida cotidiana, no seu linguajar, no seu relacionamento familiar, no seu casamento, nos seus negócios, no seu trabalho, nos seus estudos. A sua espiritualidade precisa impactar todas as coisas. Ela não pode se tornar uma espiritualidade de domingo à noite ou domingo de manhã, seja qual for a sua preferência. Precisa extrapolar, irmãos. Precisa ser uma espiritualidade que tome tudo que você é. Amém? E assim eu tenho certeza que a igreja IPVO continuará avançando para a glória de Deus. Quero fechar, irmãos, lendo com você o verso 22. O verso 22 renderia aqui algumas considerações, mas eu quero me ater a um detalhe. O verso 22 diz: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Quanto mais você conhece alguém, querido, quanto mais você sabe sobre essa pessoa, mais você sabe o que esperar dela. Não é verdade? Se você conhece o seu cônjuge, você sabe o que espera dele. Se você conhece os seus filhos, você sabe o que esperar deles. Você sabe como eles reagem às circunstâncias. Você sabe inclusive o que ele gosta e o que ele não gosta. Quando o Senhor seca a figueira, Pedro, que era esse que normalmente falava na frente de todo mundo, Pedro vira e fala assim: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou completamente. Irmãos, ele está assustado. Em outras palavras, ele não esperava que isso ia acontecer. Ele não esperava que Jesus era capaz de dizer para uma figueira: ninguém jamais coma fruto de ti. No outro dia ela estava seca. Na volta ela já estava seca. Que coisa extraordinária, irmãos. E os discípulos estão espantados. E qual é a resposta de Jesus ao espanto de Pedro? Tende fé em Deus. E aí depois ele vai falar, né, sobre a questão do monte, ergue-te, lança ao mar. E eu não vou, como eu falei, entrar nesse detalhe, irmãos, mas eu quero só que você entenda o seguinte: às vezes a gente põe muita evidência na nossa fé, não é verdade? Não, porque se a sua fé for muito grande, se a sua fé, se você fizer, você pode realizar grandes coisas. Irmãos, eu quero que você, em nome de Jesus, coloque a ênfase no foco dessa fé. Quem é o foco dessa fé? Tem de fé em quê? Tem de fé no dinheiro, porque o dinheiro vai realizar todos os seus sonhos. Tem de fé em si mesmo, porque você é capaz. Tem de fé em quê, irmãos? Tem de fé em Deus. Em Deus. Ele é o alvo da nossa fé. Jesus está dizendo: olha, se vocês de fato crerem em Deus, isso muda todo o cenário. Vocês estão espantados com o que eu posso fazer? Creiam em Deus, para que vocês vejam o que Ele é capaz de fazer, o que Cristo é capaz de fazer.
Querido irmão, para mim o maior milagre que o mundo já viu não foi a ressurreição da morte, porque Lázaro morreu de novo. Sabia disso? Se você não sabia, estou te contando hoje. Lázaro morreu de novo, irmãos. Ele teve o privilégio ou não, pense como quiser, de morrer 2 vezes. Não sei se isso é bom. Morreu de novo, irmãos. Todos nós passaremos por isso, a não ser que Cristo volte antes. O maior milagre que o mundo já viu não é produzido por matéria, não é visto muitas vezes no primeiro momento por olhos humanos. O maior milagre que o mundo já viu é produzido pela fé. Pela fé. E é quando o Senhor graciosamente derrama o seu dom e transforma a nossa vida. Se isso já aconteceu com você, você sabe do que eu estou falando. Se isso não aconteceu com você ainda, eu quero dizer que Deus é poderoso para te transformar hoje. Hoje. Esse é o nosso Deus. Tende fé em Deus. Os discípulos, assim como nós, irmãos, algumas vezes ficavam espantados. Eles estão no meio de uma tempestade e eles estão falando: Jesus, o Senhor não se importa que a gente morra, porque Jesus está dormindo. O Senhor não se importa que a gente vai naufragar, Jesus. E eles eram pescadores, irmãos. A maioria deles eram pescadores. Eram homens experientes e com medo, temerosos. E aí Jesus dá uma ordem e fala: calma-te. Diz do texto, irmãos, que imediatamente, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Aquela tempestade que estava assombrando os discípulos se dissipou na autoridade de Cristo Jesus. Esse é o nosso Senhor. E sabe o que os discípulos falam? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão espantados, irmãos, porque precisavam conhecer mais a fundo o Senhor Jesus. Porque quanto mais você conhece o Senhor, como eu disse aqui, mais você sabe o que esperar dele. Quanto mais você caminha com Deus, mais você sabe o que o agrada, mais você sabe como o Senhor nos ensina a reagir diante das circunstâncias. Tenham fé em Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude a crer que Ele é poderoso para salvar ainda muitas vidas através do ministério dessa igreja, viu? Eu creio nisso. Você crê nisso? Deus é poderoso para fazer isso. Deus pode te usar para alcançar a sua família, querido. Creia. Não é você que faz, é pela fé. Tenha fé que Deus pode transformar a sua família, que Deus pode salvar pessoas que estão perto de você. Tenha fé que Deus pode curar. Ele pode. É certo que por muitas vezes pediremos e o Senhor dirá não, mas o poder e a autoridade estão nas mãos dele. Todo o poder e toda a autoridade. Não deixe a incredulidade tomar o seu coração, porque há um desafio constante para todos nós, de não sermos tomados pela incredulidade. As circunstâncias vão dizendo assim: olha, dependendo do jornal que você assiste, querido irmão, você desliga a televisão desesperado, não é verdade? Desesperado. Tem uns jornais de fim de tarde que eu já aconselhei até, falei com os irmãos: não assistam esse tipo de jornal. Isso é péssimo para a sua saúde mental. Irmãos, é tragédia atrás de tragédia, atrás de tragédia. Você fala assim: meu Deus, que mundo é esse? Não é assim que a gente fica? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Que mundo é esse? E a gente está desesperado, irmãos, como se Deus tivesse perdido o controle do mundo. E a gente precisa olhar para textos como esse, para que o Senhor nos chame e diga: tenham fé em Deus, porque Ele está na condução de todas as coisas. O desespero não pode tomar a nossa vida, irmãos. O medo não pode tomar a nossa vida, irmãos. O Senhor está na condução de tudo. Tenham fé em Deus. E a fé que o Senhor produz, querido, é uma fé que ninguém pode roubar. Nada nesse mundo pode tirar de nós, viu? Nada. Não existe circunstância. Se amanhã a igreja passar a ser perseguida aqui no Brasil, querido, tenha certeza de uma coisa: a igreja brasileira avançará. Eu creio nisso. Nós não sabemos o que acontecerá adiante, irmãos, mas nós sabemos que a igreja avançará e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é uma palavra de fé, querido, resultante da convicção que nós temos no Deus real. Creia
As crises são vencidas na força do Senhor. É por isso que o crente reage diferente. Não sei se você já teve essa experiência, irmãos. Eu nunca imaginei que eu fosse em tanto velório na minha vida, igual eu fui depois que me tornei pastor. Faz parte da nossa atribuição, faz parte do nosso ofício. Nunca imaginei, irmãos, lidar com um momento que muitas vezes é o mais triste para aquela família. Mas, irmãos, é claro, é nítido quando a gente está num velório de pessoas que têm fé em Deus. Irmãos, é nítido o desespero daqueles que não têm fé em Deus, daqueles que estão se apegando a outras coisas, em esperanças vazias e transitórias. O desespero toma esses corações. As pessoas, eu já vi pessoas se deitando no chão, irmão, de desespero, de agonia, de tristeza. E isso também aperta o nosso coração. E ao mesmo tempo, queridos, eu vi crentes chorando, tristes, sim, chorando porque são humanos, mas com a palavra na boca dizendo assim: eu quero dar toda a minha gratidão a Deus pelo privilégio que Ele me deu de ter vivido com fulano. Eu quero louvar ao Senhor pela vida do meu esposo, do meu seja quem for, que está ali diante. Irmãos, é diferente. Tem um choro? Tem um choro. Tem tristeza? Tem tristeza. Mas há esperança ali. Existe algo mais produzido pela fé que o Senhor derramou sobre os nossos corações. Isso é um privilégio, querido. E eu concluo te fazendo esse alerta. O Senhor derramou, se o Senhor já derramou essa fé sobre o seu coração, você vive de forma distinta. Você reage de forma distinta. Diz a palavra de Deus: vivei de modo digno do Evangelho. Se lembrem quem é o autor e consumador da sua fé. Se lembrem quais são as notícias que você deve se apegar. Quais são as verdadeiras promessas que o Senhor deixou para a sua igreja. É nisso que você precisa se agarrar, meu querido irmão. É nisso que a gente se agarra. Nós caminhamos pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Que o Senhor fortaleça, abençoe, renove, dê ânimo, dê graça, mais e mais, para que vocês continuem caminhando e avançando em nome de Jesus. Eu quero orar nesse instante. Você pode fechar os seus olhos. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por essa noite, pela tua palavra, pelas orientações que o Senhor nos garante. Ajuda-nos e ensina-nos, Senhor, a viver uma espiritualidade real, que tem as suas limitações humanas, que entende a importância de sermos humildes, ensináveis, pessoas dispostas a ouvirem a tua voz e sermos conduzidas por ti. Ensina-nos a sermos ovelhas, Senhor, pastoreáveis, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque eu creio que a nossa espiritualidade ultrapassa a estética. Ela é real, ela brota de um coração sincero. E se nós nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor, no temor do Senhor, no relacionamento com o Senhor, certamente, Deus, nós reagiremos diferente às circunstâncias da vida. Nós saberemos que podemos esperar de Ti. Nós saberemos que podemos esperar em Ti e confiar no Senhor, porque Tu és um Deus fiel. Nenhuma das Tuas promessas foi quebrada até hoje. O Senhor cumpre a Sua palavra. Encoraja o Teu povo a continuar avançando. Encoraja o Teu povo a continuar caminhando. Firma os nossos pés em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo aqui nessa noite. Nós queremos tributar toda a honra, todo o louvor e toda a glória a Ti, porque a fé foi um presente que o Senhor nos concedeu. E se porventura existe alguém, Senhor, que ainda não experimentou dessa maravilhosa graça, alcança esse coração nessa noite em nome de Jesus. Transforma essa vida, quebranta esse coração nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos encarecidamente, querido Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.